Olá, está começando mais um programa Toque de Vida para você. Entrevista, informação e meditação bíblica aqui na sua Ubra TV. Vem com a gente! Semana passada nós falamos sobre a primeira tábua dos 10 mandamentos, os mandamentos que se relacionam a Deus, que dirigem a nossa vida vertical entre o ser humano e o seu Deus. Hoje nós estamos com o pastor Grazel, que é capelão universitário aqui na Ubra, no campus Canoas, e ele vai falar conosco sobre os outros 6 mandamentos, ou melhor, os outros 7 mandamentos, mas um é especial, um tem a relação entre nós e os nossos pais e os demais com o nosso próximo. A segunda tábua dos 10 mandamentos, então, rege a nossa relação horizontal. A primeira é a vertical, nós e Deus, e a segunda, a relação horizontal entre o ser humano e o seu semelhante. Fique com a gente! Muito bem, pastor Grazel. Meu conterrâneo, ou melhor, o senhor era da Áustria, né? Mas morou em São Paulo, no bairro que eu cresci, São João Clímaco, né? É verdade, me criei em São Paulo. Estudou na escola que eu também depois estudei, o Colégio Luterano São Paulo, né? Saímos da mesma toca. É verdade, é verdade. E hoje eu segui o senhor veio para Ubra e cá estou eu também desde o ano passado. Quando que o senhor veio para Ubra? 1995. 95, então já 23 anos. 23 anos. O senhor veio para ocupar a posição de capelão geral. E fiquei na tarefa de organizar algumas capelanias que estavam sendo implementadas no início das atividades da Ubra, naquele momento de avançar para o norte. E também no sul, nós estávamos naquela época em fase de expansão da universidade. Sim. E eu também me envolvi nesse trabalho de organizar as capelanias nos diversos campi. Então o senhor que colocou os capelães em Ji-Paraná, Santarém, né, Foi. Na Ubra do Norte, né? Do Norte, é. E também no Sul, alguns que não tinha o Campo de Santa Maria, não tinha Carazinho, Cachoeira do Sul. Torres, é. Então, as escolas também, né? Acho que tinha um capelão, meio capelão. As escolas de primeiro e segundo grau já tinham uma atividade de capelania antes. Eu me envolvi mais só com o terceiro grau, e esse era o meu foco. Mas também não quer dizer que eu não deixei de dar minha colaboração para o trabalho das escolas de primeiro e segundo grau. É verdade, né? É. Pastor Grazel, ele tem um trabalho muito bonito e ele mantém até hoje, né? Ele visita núcleos de funcionários para fazer estudos bíblicos durante o expediente, durante o intervalo, né, pastor? Então, não é nem intervalo, é na hora do trabalho mesmo. Na hora do trabalho também. Eu tenho autorização, a reitoria deu autorização para que os grupos tivessem esse momento, 40 minutos, 1 hora, para parar e refletir. Que legal, né? É muito bom. É um olhar humanista e espiritual da Ubra, né? Com seus funcionários e alunos. É o momento de trocar ideias e conversar sobre a vida e o resto. Inclusive sobre a morte, né? É verdade. A vida e o resto. E nos mandamentos que nós vamos estudar hoje, né, nós vamos ver a relação horizontal do ser humano com o seu ser humano. Eu acredito que o Senhor, nesses grupos de estudo bíblico, até na relação familiar, na relação pessoal, vê a importância dos 10 mandamentos na vida do ser humano, né? Com certeza, podia-se dizer, você disse antes, o vertical seria o conceitual e o horizontal seria a prática. Verdade. Quando a fé chega a tocar o chão. É como diz alguém, o pneu é muito bom até tocar a estrada, né? Quando toca a estrada ou o chão, ele é testado. Verdade. E também a prática dos mandamentos do 4º em diante, a nossa fé é colocada em prática. É verdade. A fé é colocada no dia a dia. O campo de jogo, são os mandamentos horizontais ali. Ou seja, a nossa relação com Deus, que é o conceito, que é o princípio, vai reger nossas escolhas éticas verticais em relação ao próximo, né? Exato. E felizmente, Deus não nos
julga ou condena se nós não tivermos um placar muito bom. Ele quer que a gente jogue cada vez melhor. Mas a gente não acerta sempre, né? É verdade. Acho que isso é importante sobre os mandamentos, né? Os mandamentos, não, eles não têm a ver com a nossa ida ou não para o céu ou para a salvação, né? Isto. Os mandamentos têm a ver com a nossa vida cotidiana, né? Cotidiana e, inclusive, a nossa coerência. Se eu professo uma fé, eu quero, no mínimo, tentar colocá-la em prática. Para ser coerente, para ser honesto comigo mesmo. Não só honesto com ele, mas também honesto comigo. E esse meu ser honesto comigo significa eu devo querer viver esses mandamentos. Devo querer viver. Você falou antes nos mandamentos, por exemplo, pegar o 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. Ora, quem que não tem problemas com seus pais, ou não teve ou não terá, é da vida. Mas é bom de saber que justamente Deus me compreende, me aceita e me abraça como eu sou. Sim. Tanto os pais como os filhos, Deus aceita com os seus erros, né? Exato, me aceita com os filhos. E o 4º mandamento é engraçado, assim. Os 3 primeiros é a nossa relação com Deus, e Deus coloca o 4º mandamento porque rege a relação mais próxima que nós temos, que são os nossos pais e os nossos filhos, né? Exato. O 4º mandamento é: honrarás teu pai e tua mãe para que viva vida longa, para que viva muito tempo sobre a terra, né? O que significaria honrar pai e mãe, pastor Graça? Eu acho que a primeira palavra que me vem à mente é respeitar. Eu não posso sempre concordar com os meus pais e eles comigo, mas respeitar significa: eu te vejo como alguém, esse é o 4º mandamento, que Deus colocou na minha vida para que Ele me conduza através dos pais, e é o olhar para o fato de que eu preciso que alguém, em nome de Deus, me conduza. E os pais são instrumentos de Deus para que eu viva uma vida menos ruim ou mais feliz. Ah, sim. Porque o pecado é errar o alvo, é errar o caminho. E Deus, ao colocar os pais nessa posição de destaque, Ele está dizendo: eu quero que através dos meus conselhos você tenha uma vida mais feliz e mais correta. Então os pais são instrumentos de Deus na relação com os seus filhos. Com certeza, né? Instrumentos de Deus. E feliz aquele pai que pode dizer: os meus filhos me veem assim. É verdade. O apóstolo Paulo, em Efésios 5, fala sobre isso, né? Ele fala que os filhos devem amar seus pais e os pais devem respeitar seus filhos, não levá-los à ira. Não levá-los à ira. É verdade. Mas me parece que os nossos tempos hoje são de mais leveza nisso. O perigo hoje é de levar esse mandamento a tal ponto que pai e mãe não tem mais nem interferência ou não tem mais acesso a uma proposta de mudança. E está muito solto alguma coisa. Eu vejo que hoje os filhos não podem se queixar muito que os pais não os respeitam. O que os filhos podem dizer: os meus pais não me dão bola. Ele vive a vida deles e eu vivo a minha. A tendência é cada um na sua. É verdade. Por que será que acontece esse abismo hoje em dia entre pais e filhos, né? Entre as gerações, né? É difícil hoje. Começa que cada geração está tão distanciada uma da outra em termos de velocidades e rapidez que se cria não vou dizer abismo, mas parece que é um abismo. Isso significa que os pais precisam cada vez mais aprender a descer para que possam ir ao encontro dos que estão mais carentes e estender a mão para que eles possam entender que vale a pena ainda ser sábio de uma maneira em que os mais antigos, os mais idosos, têm algo a lhes dizer para a vida. Eu acho que essa é uma das tensões de ser pai hoje. Antigamente, ser pai era da ordem e terminou. É verdade. Hoje, né, a geração Z, que é a geração atual de pessoas com menos de 20 anos, né, essa geração Z, ela não adere muito à autoridade e poder, né? Eles preferem ser influenciados, né? Certo. Os pais precisam influenciar seus filhos, né? É difícil, né, hoje? Esse é o desafio hoje, é influenciar e não comandar como um exército.
Pois é. É influenciar no sentido assim de também com isso vem junto a ideia do exemplo, né? É verdade. Não é só o falar ou dar ordens, mas também viver isso. É verdade. Isso é um desafio, porque, aliás, na segunda tábua é a vida, é o cotidiano, é a prática, é a vivência. E, nesse sentido, a segunda tábua me propõe um desafio de eu constantemente olhar no ar e ver como é que está a minha performance. Se eu estou chutando bem em gol, É verdade. ou se eu estou chutando bola fora, ou fazendo muita falta. E nessa relação com o próximo que a gente se avalia também, né? É aí que a gente se avalia. O quarto mandamento, ele também se relaciona às autoridades, diz Lutero, né? Verdade. A gente honra não somente pai e mãe, mas também professores, policiais, o governo, aqueles que Deus colocou em posições de autoridade, né? Verdade. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 13, né? Exatamente. E esse é um aspecto muito importante, é ensinar os nossos filhos a verem nos políticos, ou vou dizer, os que estão com o poder na mão, que eles vejam que eles são, de um certo modo, os pais da nação, os pais do país. Ou deveriam ser, né? Deveriam ser, é. Verdade. Bom, isso aí começa uma outra coisa, né? Deveriam ser, e infelizmente, nesse sentido, eu acho que nós estamos num momento, no nosso país, com muitas tristezas, que a gente vê que os pais da nação não são exemplo para os pais e nem para os nossos filhos. Verdade. E a gente não consegue, talvez, até nem encontrar alguém que sirva de exemplo, né? Exato, uma referência. Para elegermos no próximo mandato, né? Isso é uma das coisas mais tristes do nosso momento político no Brasil. Social, momento político, social e econômico. E eu não estou culpando A ou B, eu estou dizendo é um cenário que todos sentem o que você expressou. É um diagnóstico da situação. É um diagnóstico da sociedade, A gente não tem paz na nação. É verdade. Aí eu acho que cabe hoje, né? Até você que está assistindo, né? Cabe a gente estudar, investigar os candidatos que se colocam esse ano, né? Ver as propostas, ideologias e, enfim, a gente conhecer mais a vida. E ver as suas vidas. É verdade. Ver a relação que eles têm com os filhos e com os pais, né? Isso pode ditar a forma como eles vão lidar com a população e com outras regras, né? Com certeza. Pastor Grazi, os 10 mandamentos não são princípios, não são leis como a gente tem no Código Civil, por exemplo. São princípios éticos, né? E todo princípio ético sempre pode trazer a exceção à tona. Por exemplo, em alguns momentos os filhos têm autorização de Deus para desobedecer os pais. Quais seriam esses momentos em que um filho às vezes tem que se colocar contra o pai e a mãe, ou a população se colocar até contra um governo instituído? Em que momentos nós poderíamos eticamente fazer isso sem trazer a ira ou a fúria de Deus? Acho que a palavra-chave é respeito. No momento que o governante ou os meus pais me desrespeitam na minha identidade, na minha autonomia como ser humano, eu acho que eu estou entrando numa área muito perigosa. Se o pai ou a mãe não respeitam o filho, tenha ele a idade que tiver, vamos dizer que seja uma criança de 5 anos, mas também mesmo tendo 5 anos, ele é um ser humano que precisa ser respeitado com os seus 5 anos. Sim. Não pode... Quem manda sou eu, esse não se discute. A palavra respeito é muito importante. E quando o Lutero faz a explicação dos mandamentos, ele usa uma expressão muito... Devemos temer e amar a Deus e, portanto, fazer isso. Então, tanto pai como mãe, como filho e filha, precisam temer, que significa respeitar e amar a Deus. E aí eu começo a me submeter numa postura voluntária e livre, espontânea. Eu quero que o meu pai e a mãe, eu quero que o meu governo me dê diretrizes. Eu quero que o meu governo tenha poder, tenha autoridade, tenha força para punir e para botar a ordem. Eu só não posso pedir que o meu governo faça o que ele quiser, não é assim. Assim como pai e mãe não pode fazer o que querem. Lutero, na época, quando trabalhou esse mandamento, ele disse que havia pais que faziam dos seus filhos os animais.
É verdade. Abusavam. Faziam os filhos trabalhar demais, faziam os filhos terem responsabilidades que não lhes cabia. Aí Lutero, inclusive, diz, não, mas os pais têm a responsabilidade de educá-los para a vida. Educação. É verdade. Educação. Na época de Lutero, muitos pais não enviavam seus filhos às escolas e Lutero escreve diversas cartas, né, aos pais e às autoridades para criar escolas e mandar os seus filhos para as escolas, né? Quer dizer, imagina agora, se eu olho para o nosso cenário nacional, olha que responsabilidade tem o pai da nação, os pais da nação, os responsáveis, de preparar as gerações futuras para a vida. Educação. Aliás, o grande assunto nosso do país é educação. Aí você vê tantas coisas que não convém aqui mencionar, como tem escolas que não tem nem a ponte para ir para a escola, tem que atravessar um rio correndo risco. Não tem ponte para poder ir à escola. Por quê? Porque outras coisas são prioridades e são usados como desculpas para não resolver e deixam gerações e gerações sem educação, sem acesso ao conhecimento. E sem isso não há desenvolvimento. Não há desenvolvimento social, econômico, político, sem uma oportunidade de as pessoas saberem e como ganhar a sua vida honestamente. Eu preparo para a vida. É verdade, né? E aí, nesse sentido, né, a geração Z, diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Tá. Ele diz que até algumas empresas precisam educar os seus funcionários. Que coisa engraçada, né? Os jovens estão chegando hoje ao mercado de trabalho deseducados. Coisas simples como, por exemplo, você tomou água, tem que lavar o copo e colocar no lugar. Ou você entrou, tem que fechar a porta, tem que limpar os pés antes de entrar. Coisas simples, algumas empresas estão precisando ensinar aos funcionários jovens, porque essa educação de casa, a básica, está falhando, né? Nós temos, então, grandes desafios com respeito a esse mandamento, né? Mas a gente vai, antes do intervalo, eu vou lançar a pergunta para o próximo mandamento. O quinto mandamento é um mandamento curtinho. Em hebraico é uma palavra só, mas para traduzir para o português, nós traduzimos como não matarás, né? E esse mandamento, será que se refere a qualquer tipo de morte? Talvez em que momento nós teríamos uma permissão para tirar a vida de alguém? Será que nós poderíamos, em alguns momentos especiais, tirar a vida de alguém? Se você tem dúvida ou não, fique aqui com a gente para ver se você está certo. Se você tem dúvida, você vai matar a sua dúvida na volta do intervalo. Fique aí, nós já voltamos. Muito bem, vamos agora falar sobre a segunda tábua dos 10 mandamentos, que se referem às relações verticais e horizontais entre Deus e nós com o nosso próximo. O quinto mandamento que nós ficamos de conversar agora é o mandamento que diz não matarás. É o mandamento da segunda tábua que se relaciona conosco, com a nossa vida horizontal, Pastor Grázio. E a pergunta que nós ficamos de responder é: em que momento um ser humano poderia tirar a vida do outro e isso ser eticamente talvez possível ou, digamos assim, eticamente correto do ponto de vista cristão? Eu vou pegar uma notícia que eu vi no jornal hoje. É um cidadão de mais idade até, acabou matando o outro porque o outro queria matar ele. Como a minha defesa, na minha defesa eu posso chegar a um ponto de matar alguém. O mesmo vale para uma situação de guerra, de conflitos. Eu sou alguém que é mandado em nome da nação para um conflito. Posso ter as minhas discordâncias das razões, mas se eu obedeço à nação, aos pais da pátria, tem momentos em que eu vou receber ordens de matar. E entendo eu que nesse momento eu posso, isso é importante, de sã consciência, tomar uma atitude que tira a vida de alguém. Num conflito, numa guerra oficial, ou também numa situação que alguém quer me matar. Eu posso ter o direito e o dever de me defender. Isso, né? Mas são duas situações bem claras. É a legítima defesa, né? Legítima defesa.
É lógico, né, que, por exemplo, se alguém invade minha casa, mas está desarmado, eu não posso matá-lo, né? Eu tenho que... Mas eu posso, se eu tenho uma arma em casa, eu posso conduzi-lo para fora sob a ameaça de um revólver e dizer, olha, te manda daqui. É verdade, é verdade. Porque eu tenho que proteger a minha esposa, o meu filho, a minha família. Então, esse é o meu dever número 1, defender a minha família. É verdade. Aí eu posso até usar o... Mesmo sabendo, né, que pela lei, por exemplo, se eu defendo minha família, não tenho porte de arma, eu vou responder pelo porte de arma. E é tão complicado hoje, isso né? é complicado. Mas na hora do vamos ver, a gente tem Não, que defender a família se a vida está em risco, né? A Exatamente. gente não pode pensar que podemos ter problemas depois, né? Eu não sei, nunca tive uma situação como essa, mas eu não respondo por mim se alguém me provoca em termos de ou eu ou ele. Eu não sei. É verdade. Eu espero nunca ter esse teste. Espero nunca passar por essa situação em que eu tenha que defender a minha família ou a mim mesmo e matar alguém. Eu nunca me imaginei apertando um gatilho ou pegando uma faca, mas pode acontecer. Pode acontecer. O mandamento não matarás seria melhor traduzido talvez como não assassinarás, né? A gente não pode então... A gente pode ter a legítima defesa, mas a gente não pode matar por matar. Matar né? sem motivo. Mas tem um outro aspecto nesse mandamento que eu acho que nós temos que hoje incluir, é não matar na natureza. Isto é, ecologicamente falando, não matar o meio ambiente. É causar danos ao meio ambiente, em que eu mato indiretamente, eu mato pessoas ou cidades através da minha poluição, do meu desrespeito para com a vida, seja a água, a natureza, enfim. O não matarás ficou hoje bem mais complexo. É verdade. Que a nossa vida, que é tão fascinante de um lado, mas ela tem uma dimensão de eu devo cuidar do meio ambiente e fazer com que ele tenha o mínimo de riscos. Isso quer dizer... A gente zela pelo próximo... Zela pelo próximo, na horizontal. E de uma forma global, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Por exemplo, se eu compro um produto de um país que usa mão de obra escrava, pode ser até um produto brasileiro que usa mão de obra escrava de bolivianos, haitianos, né? Eu tenho que, no mínimo... investigar que aquele preço está muito barato, eu sei que o valor deveria ser mais caro, algo está errado com aquele preço e eu tenho que ser responsável por aquilo que eu compro. É um matar indireto, né? Matar indireto, né? Estou comprando uma calça jeans muito barata, de marca, mas eu suspeito que tem algo errado porque está muito barato, né? Não tem como produzir um jeans com esse preço aqui no Brasil e se a gente, de repente, até investiga, pode encontrar coisas... Existem ruins, empresas né? que cuidam mais disso. É verdade. Tem empresas que têm uma preocupação em saber de onde veio esse produto. E zelam para que... Também tem, por exemplo, na área da moda, tem peles de animais. Que às vezes tem empresas ou países que matam animais de uma maneira somente comercial e não enxergam mais nada, é só o lucro. É verdade. E aí... Existem N exemplos de como se pode boicotar ou cortar essas iniciativas que visam o lucro. Para preservar o próximo, Para preservar o próximo. Porque o mandamento ele tem duas faces, né? A primeira face é a face impeditiva. Eu não devo matar, né? Eu não devo tirar a vida de alguém ou prejudicar a vida, né? Mas eu devo preservar a vida, né? Preservar a vida. Porque preservando a vida, eu estou seguindo o mandamento de forma positiva, né? E eu estou convencido que hoje o cuidar dos animais, quando digo animais no todo, é muito importante para a gente compreender o universo no qual o ser humano, pensando nos 10 mandamentos, ele é responsável. É verdade. Ele é o cuidador do jardim, que não é mais jardim, agora virou um jardim bagunçado. É verdade. Mas ele tem uma responsabilidade com o meio ambiente. Imagina só o que nós temos aqui no mundo em termos de rios poluídos, mar. O que se fala do plástico hoje que está no mar, que está matando animais. Enfim, isso é um assunto que não se esgota. É triste de ver como o ser humano mata,
de uma maneira irresponsável a natureza e ele não tem, às vezes, a noção de que ele é o responsável por esse mundo, por esse planeta, por essa terra. De certa forma, como diz Lutero na explicação aos mandamentos, ao quinto mandamento, né? Nós somos todos assassinos, né? Sim. Não há ninguém que nunca tenha, de certa forma, prejudicado a vida de uma pessoa, né? Isso é outro aspecto que a gente nem falou até agora. Como é que eu mato alguém só em pensamento ou desejo? Eu nunca tirei ninguém. Eu disse antes, eu espero nunca tirar. Mas eu já matei pessoas com o meu pensamento, com o meu ódio, com a minha inveja, com a minha raiva, com a minha vontade. Né? Então, aí, todos nós somos assassinos. A Bíblia diz que quem não ama o seu próximo, ou melhor, quem odeia o seu próximo é assassino. E Jesus fala que aquele que chamar de idiota é assassino, né? Eu não sei nem dizer a linguagem, mas quanta mentira ou quanto assassinato tem num celular em que eu detono o outro. É verdade. Eu queimo o outro, a imagem dele, eu ponho mentiras do comportamento dele na minha tela para que os outros falem mal dele e isso mata. É verdade. Não é um matar com balas ou com punhal, é um matar com as palavras. Com as palavras. As palavras são fortes. É o que diz o 8º mandamento, né? Não dirás falso testemunho, né? Exatamente. O 8º mandamento reforça esse pensamento. É verdade. A gente matando a fama ou a reputação de alguém, né? A honra de alguém. Difamação com a calúnia. Verdade. Com fake news, né? Fake news. Talvez o 8º mandamento na linguagem dos jovens, na linguagem eletrônica, seria não espalhe fake news, né? Isto. Não difame uma pessoa, né? Eu não acompanho totalmente detalhes, mas eu vejo que no mundo artístico, às vezes tem muito dessa disputa de beleza em que um queima o outro, um fala mal do outro, um detona o outro. No trabalho, né? Às vezes eu quero progredir na empresa e fico detonando quem está do lado, né? Exato. É complicado. Inclusive, né, existe uma diferença entre calúnia e difamação, e isso é bom todos nós sabermos, né? Calúnia é quando você inventa ou espalha uma mentira que pode prejudicar a fama, o status de uma pessoa. A difamação, você pode até falar algo que é 100% verdadeiro, mas que prejudica uma pessoa quando ela não está presente. Então, por exemplo, se eu sei que um vizinho meu está fazendo algo errado, eu coloco isso para outras pessoas, mesmo sendo verdade, mesmo eu tendo provas, isso é difamação. Né? Eu posso responder um processo por difamá-lo, por não dar a ele a oportunidade de defesa, né? Por falar pelas costas. Então, o 8º mandamento que diz não dirás falso testemunho não se relaciona só à mentira, se relaciona à verdade que é dita e que prejudica uma pessoa sem ela ter a chance e que acaba de se sendo explicar. uma arma que fere o outro. Acaba matando a pessoa. Matando a pessoa. Aliás, a gente tem muitas pessoas que entram em depressão, em problemas e transtornos, pelo que elas ouviram que os outros estão falando dela. Sim. E, inclusive, entre os jovens é muito comum pensamentos ideais suicidas, porque eles são vítimas do bullying ou de difamações, né? Tem um seriado na Netflix, o 13 Razões, que mostra um pouco isso, de uma menina que se suicidou, levada pouco por ela própria, né, o seriado mostra isso também, especialmente a 2ª temporada, e a 1ª temporada mostra o mal que os outros fizeram a ela, né? Então, e aí a pergunta que a gente faz é quem matou a Anna Baker, né? Foi ela própria? Tudo bem, foi ela própria, mas teve outras mãos ali ajudando ela a matar, ou seja, todos nós somos assassinos realmente, né? Eu dou um outro exemplo. Teve um jogo uma vez entre duas torcidas em São Paulo, né? Jogo entre 2 times grandes de São Paulo. E num determinado momento do jogo, a torcida entrou em campo e cerca de 5 ou 6 torcedores de um time mataram o torcedor do outro time, com paulada, com chute. O juiz mandou prender os 5. E uma das alegações de um deles era, olha, o meu cliente não deu o último chute na cabeça que matou, né? Não deu a última paulada, então ele não matou. O juiz fala, não, quem deu o primeiro soco e até o último, todos eles mataram.
E de certa forma, se a gente olha para os nossos pais, né? Eu olho para os meus pais e eu sei que eles vão morrer antes do que deveriam por todos os problemas que eu trouxe a eles, né? A dor de cabeça, as preocupações, as malcriações. Então, todo o mal que eu produzi no corpo e na mente dos meus pais abreviam a vida deles. Então, a gente é assassino até dos nossos próprios pais, dos nossos semelhantes, né? Todo mundo morre antes do que deveria, por quê? Porque a gente tem um momento de estresse, de tensão, de preocupação que os outros trazem a nós e nós aos outros. Certo. Então, no fim, se nós somarmos tudo, todos nós temos sangue em nossas mãos. Aí, pastor Grazi, eu queria que o senhor dissesse, que o senhor trouxesse o consolo para nós que somos assassinos, né? Qual é o consolo? Como que a gente consegue ter perdão por abreviar a vida de nossos pais, de nossos semelhantes e amigos, né? Eu gosto muito de uma figura que aliás, o livro de Gênesis trata dessas situações e trata de 3 momentos. Tem o pecado, Caim matou Abel. Tem o juízo, Deus puniu. Aliás, que bom que a gente tem um Deus que também é juiz. Também é. Mas a última palavra dele é graça. Quer dizer, pecado, juízo e graça. Deus é um Deus de graça, de perdão, de estender a mão até para o assassino. Aliás, ele, no caso do Caim, ele botou um sinal nele para ele ficar marcado como alguém que foi o primeiro assassino, mas marcado pela graça e pelo perdão de Deus. Nós somos assassinos, somos. Eu não sei quanto da minha vida eu atrapalhei a minha mãe ou os meus pais, mas eu posso dizer, mas eu tenho o sinal, a marca do perdão. E esse sinal foi dado do batismo, que Deus disse, tu és meu. Tu és meu. E eu estou te marcando com o santo sacramento, que é o batismo, e você vai ser meu até o fim da vida. Mesmo que você seja tudo isso que você é, e eu sei que você é, sei mais do que ninguém, mas eu te perdoo e te aceito como alguém que peca, merece o juízo, mas eu perdoo. Se não tivesse essa segunda parte, essa terceira parte, ficaríamos com o quê? Registrar os erros, marcar as falhas, os pecados, e haveria o juízo de Deus. Que bom que Deus não é juiz, Deus é salvador. Que bom que ele enviou o filho dele para pagar essas nossas dívidas e assassinatos, né? Exatamente. E de certa forma, né, quando a gente toma consciência de como nós somos maus, né? Por melhor que a gente seja, a balança sempre é pro lado mal, né? Como eu bem mostrei, né? Como é bom então saber que nós somos perdoados não porque nós somos bons, mas porque Jesus morreu em nosso lugar, né? Ele é bom. Como que ele pode nos amar tanto, né? É só Deus. Só Deus mesmo consegue. Eu não... Se eu olhar no espelho, e um espelho verdadeiro, eu não sou querido, não. Aliás, se a gente olhar no espelho, que psicologia trata disso, se olhar bem no espelho, você pode se assustar. É verdade. Só existem 2 coisas diante do espelho. Ou eu desespero, ou me encho de, mas como eu sou bom. É o maior equívoco, é o orgulho. É o orgulho. É o orgulho. Eu fiz isso. Aliás, tem pessoas que têm uma lista de coisas que eles fizeram e fazem e farão para justificar a lista dos seus erros. Eu não preciso fazer lista de coisas que eu fiz de bom. Eu posso, aliás, devo fazer o bem, mas eu não sou convocado a fazer uma contabilidade. Quem faz a contabilidade da minha relação com Deus é Ele mesmo. Eu não preciso provar nada. Essa certeza de que Deus fez o que eu não posso fazer. Eu não posso me encher a minha vida de caridade, de fazer o bem, e é bom a gente fazer o bem. Aliás, a segunda tábua trata justamente de como eu faço o bem nesse mundo. A gente falou dos males, dos pecados, dos erros, mas eu também tenho responsabilidades. Amar pai e mãe, não matar, não falar mal dos outros, melhor não queimar o outro, não detonar o outro. É verdade. Tudo isso é uma coisa que eu posso fazer, mas não é fazendo o bem que eu vou conseguir a salvação. Só por meio de Cristo. Só por meio de Cristo. Muito bem, pastor Grazi. Eu agradeço e eu creio que nossos ouvintes, nossos telespectadores também agradecem a presença do Senhor aqui em nosso programa. Muito obrigado por nos trazer explicações. Prazer é meu.
bonitas sobre os mandamentos, especialmente por nos consolar com esse perdão de Cristo. Bênção sobre o trabalho do Senhor aqui na Ubra Canoas, na capelania. Bênção para sua esposa, seus filhos, sua neta, né? É minha neta. Aliás, hoje faz 38 anos de vida conjugal. Parabéns, então. Eu olhei para minha esposa e digo, qual é o nosso saldo? Sério, a gente está junto. Que coisa boa. Tem coisas dentro desses 38 anos de vida conjugal que não são perfumaria ou não são beleza, mas são 38 anos de vida abençoada, em que Deus nos perdoou os nossos erros, e eu posso dizer, como meu neto disse, mas vocês estão juntos. É isso aí, estão juntos até hoje. Até hoje, e na fé também, na certeza de que Deus nos ajuda a caminhar com as nossas fraquezas, os nossos erros, nossas quedas, nossos tropeços, e Deus diz, continua que eu estou contigo. É isso aí. Muito obrigado, então, pastor Grazi. De nada. Você, nosso amigo, nossa amiga, por favor, envie sua sugestão de tema, sua crítica, para o e-mail pastoral@ubra.br. Você será muito bem-vindo também a enviar as suas ideias. Por favor, se você quiser também, entre em contato comigo pelo telefone e WhatsApp, código 51, número 99637-7447. Fique aí, nós temos no terceiro bloco mensagem bíblica e oração. Muito obrigado. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim é sempre um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. Em nosso encontro de hoje vamos destacar o nosso Deus como sendo um Deus fiel, que cumpre sua palavra. Vamos ser fortalecidos pela promessa de sua presença constante, a qual foi ilustrada de maneira tão bela na imagem do bom pastor. Fique com a gente. Pelos passos meus me afastei dos teus, Senhor, e fui longe aonde a dor abrange todo o coração. E ao sentir faltar o chão, me ergueste com tuas mãos. E agora andas ao meu lado, obrigado por teus passos, teu abraço, teu carinho, teu perdão. Passos largos passa a vida, pela fé consigo ver quem eu sou, em tuas mãos a face erguida, sou teu filho e posso ver aonde vou. Passos largos passa a vida, pela fé consigo ver quem eu sou, em tuas mãos a face erguida, sou teu filho e posso ver aonde vou.
Cristo, a verdade, a vida eterna em tuas mãos. Me ensinou a caminhar, que o céu é o meu lugar. Como um pai que educa ao filho, uma mãe com seus ensinos, Deus mostrou que o seu caminho em Cristo é salvação. Passos largos passa a vida, pela fé consigo ver quem eu sou. Em tuas mãos a face erguida, sou teu filho e posso ver aonde vou. Passos largos passa a vida, pela fé consigo ver quem eu sou. Em tuas mãos a face erguida, sou teu filho e posso ver aonde No encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 23. De acordo com Martinho Lutero, o Salmo 23 é um salmo de gratidão, no qual um coração cristão louva e agradece a Deus por ensiná-lo e mantê-lo no caminho certo, confortando-o e protegendo em todos os perigos através de sua santa palavra. Neste salmo é destacada a imagem de um pastor de ovelhas, que é usada para representar a Deus. Assim como o pastor atende todas as necessidades de suas ovelhas e protege seu rebanho dos perigos, assim Deus cuida de cada um de nós e nos protege daqueles que querem nos fazer mal. Acompanhe com a gente a leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Bom pastor, abre nossos olhos para vermos as bênçãos de Tuas mãos. Abre nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Abre nosso coração para que Te amemos. Amém. Cantai alegremente
fartares dos frutos que Ele deu. Vós, almas redimidas, porque em Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor, ao Senhor. Deus é um Deus de promessas. Olhe para a Bíblia Sagrada e você verá o quanto ela está recheada de palavras de divina esperança que apontam para a ação de um Pai que quer transformar as nossas vidas. Adão e Eva foram os primeiros a ser fortalecidos pelas promessas de Deus de que a obra do mal seria vencida pelo Salvador, vindo a este mundo, o qual traria nova vida a todos nós. Noé, mesmo virando motivo de piadas e chacotas em sua época, mantinha-se firme em seu trabalho de construção, pois tinha consigo a promessa da proteção de Deus. Abraão, mesmo sendo já idoso, recebeu a promessa de que Deus faria dele uma grande nação, e através dessa nação abençoaria o mundo inteiro. Firmado nesta promessa, Abraão e sua esposa foram em busca de um novo lar. Moisés confiou na palavra de libertação de Deus, e assim enfrentou um grande império e o faraó, e trouxe um novo horizonte para um povo oprimido. Mesmo em suas palavras mais duras, onde Deus aponta para o pecado e consequente castigo para o povo israelita, como aquelas palavras proferidas através do grande profeta Isaías, vemos o desejo maior de Deus expresso através da sua esperança, do perdão e da salvação oferecidos por Ele. E Isaías, por exemplo, nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É também em Isaías que encontramos belas palavras que ecoam a promessa de um Salvador feita a Adão e Eva. Como em Isaías 9,6, onde lemos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus, o cumprimento da promessa do envio do Salvador, é chamado de Emanuel, o Deus conosco, que acompanha todos os nossos passos. Ele é o Deus que se tornou como um de nós, assumiu nossa humanidade e caminha conosco como um irmão. Foi Ele também que prometeu: lembre disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Assim, vemos nosso Deus como sendo um Deus presente e ativo em nossa história de vida. Deus não está sentado lá num trono no céu, olhando para baixo e apenas observando a vida neste mundo. Ele é um Deus que caminha conosco em todos os momentos de nossa vida, e esta promessa é muito confortadora. Se enganam aqueles que acham que caminhar junto com Deus é garantia de carro do ano, casa nova e prosperidade financeira neste mundo. Deus não prometeu um mar de rosas para aqueles que o seguem, nem garantiu que tudo iria bem na vida de seus filhos. Pelo contrário, as palavras de Jesus são: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O mal continua presente neste mundo e ele se manifesta de diversas maneiras, também atingindo e ferindo os que confiam em Cristo. Esta realidade é apresentada pelo Salmo 23, o qual lemos há pouco. Este salmo reconhece que neste mundo passamos por momentos de angústia e sofrimento, que são tão profundos e sombrios que parece que caminhamos por um vale escuro como a sombra da morte. No entanto, mesmo no mais profundo sofrimento, Deus nos convida a termos certeza da sua presença. Muitas vezes não compreendemos os porquês das situações difíceis que sofremos, mas Deus convida a olharmos para tudo com esperança, certos de que sua mão nos acompanha e transforma, no devido tempo, nossas lágrimas em sorrisos, nossa dor em livramento, nosso sofrimento em nova vida.
Nós somos suas ovelhas e cordeiros. Ele é o nosso bom pastor. Ele caminha ao nosso lado, cuidando de nossas necessidades, nos protegendo de nossos inimigos e nos abençoando com sua presença. Pastagens morrerão, riachos secarão, leões famintos virão tentando nos devorar. Mas podemos enfrentar tudo isto na certeza de que somos guiados pelo bom pastor Jesus, que nos faz descansar em pastos verdes e nos leva a águas tranquilas. Ele renova as nossas forças e nos guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Quero viver, pois, meu Senhor, na certeza de que Tu estás comigo. Fortalece a minha fé em Tuas promessas e conduz-me por segurança nesta vida. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas também Deus se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta temos os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12:50. Aos domingos às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos um Minuto Toque de Vida, todos os dias por volta das 7 horas da manhã e das 18h40 da tarde. Se você quer receber nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br e incluiremos o seu endereço de e-mail em nosso grupo de distribuição. Receba meu carinhoso abraço, que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Até a próxima. Tchau, tchau.